Você está ouvindo o podcast da Igreja Cristã Evangélica do Jardim América, uma igreja centrada na palavra que vive para a glória de Deus, engrandece o Cristo crucificado e caminha pelo Espírito. Seja bem-vindo! Graça e paz, meus irmãos. Boa noite a todos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 6. Estamos na expectativa do nosso data show dar certo aqui. Fiz uns slides para as crianças. Então, Salmos, capítulo de número 6. Nós estamos em uma série de sermões expositivos no Santo Saltério e hoje nós vamos caminhar nesse 6º capítulo onde Davi nos ensina muitas coisas e assim o Senhor, nosso Deus, também. Então acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: ao mestre de canto, com instrumentos de 8 cordas, salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra minha alma, salva-me por tua graça. Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Só até aqui? Deu não? Precisa... Ah, tá. Foi? Ó. Foi. Meus irmãos, neste salmo, nós conheceremos um pouco da ira santa deste Deus que odeia o pecado. Davi se depara em uma disciplina onde ele contempla a ira do Senhor, mas essa ira o conduz à misericórdia, à graça, à salvação. Então, crianças, prestem atenção agora, eu vou contar uma história e eu gostaria que vocês prestassem atenção nela, porque eu vou pedir para vocês fazerem um desenho, tá bom? Estão comigo? Imagina que uma criança, fica comigo. Imagina que uma criança está brincando no quintal. Imagina comigo, jovens adultos também. Enquanto nuvens escuras começam a se formar no céu, seu pai chama para entrar, avisando que uma grande tempestade está chegando. Mas a criança, distraída e teimosa, ignora o aviso e continua brincando. De repente,
o vento fica mais forte. Os trovões começam a rugir e a chuva cai com força. A criança assustada finalmente percebe o perigo e corre para dentro de casa. Seu pai a pega nos braços, a seca e a aquece com um cobertor. Essa tempestade representa a santa ira de Deus contra o pecado. Ela é real, poderosa e assustadora. Mas o Pai amoroso representa a misericórdia de Deus, pronto para resgatar e acolher aquele que reconhece o seu erro e corre para ele em arrependimento. Entenderam? Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Deu. Eu gostaria que vocês fizessem este desenho aqui, tá bom? A tempestade representa a santa ira de Deus. Eu não sei se você já se deparou com uma tempestade. Eu algumas vezes. É horrível, é assustador. Mas quando a gente sai daquele momento de tempestade e a gente encontra a nossa família, é maravilhoso. Então, o pai nessa história representa o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Um Deus que demonstra a sua ira para nos disciplinar. E essa disciplina tem um único propósito: nos conduzir à sua graça. A ira do Senhor para nós, igreja, não é para a morte, mas é um aviso. Este caminho que vocês estão traçando é um caminho de morte. Não tracem ele. Tá bom? Combinado, crianças? Agora eu vou tirar o desenho, hein? Assim como a criança só entendeu o perigo quando sentiu a força da tempestade, muitas vezes eu e você só percebemos a gravidade do pecado quando somos tomados pelo pavor de contemplar Deus irado. A ira de Deus deve ser vista não como oposição ao seu amor, mas como resultado desse amor. O oposto da ira não é o amor, mas a indiferença de Deus. Em sua graça, Ele está sempre pronto para acolher todo aquele que de coração contrito, coração triste, coração arrependido, o busca como seu Salvador. Às vezes, meus irmãos, só o temor correto, só o temor da ira de Deus, pode nos livrar daquele pecado que nos escraviza. Então, às vezes, o nosso Deus demonstrará a sua santidade a nós. E assim como Isaías, ao contemplar o trono da graça de Deus, nós gritaremos: ai de mim, porque eu também sou homem, de lábios impuros, e eu vi o grande Senhor, eu vi o grande Deus, eu contemplei a sua glória. Às vezes Deus precisa nos mostrar a sua santa ira, para que o nosso pecado não nos mate. Agora eu vou tirar a colinha, crianças. Desculpa. Não fui eu, crianças. Travou, né? Do versículo de número 1 até o versículo de número 7... nós temos essa descrição da ira do Senhor. Eu não vou ler todo o texto de novo, mas eu gostaria que você notasse os primeiros versículos aqui. Davi começa falando assim: Senhor, não me repreendas na tua ira. Ou seja, Davi, ele quer a repreensão do Senhor. Ele sabe, ele é necessitado dessa repreensão. Mas ele não quer, ele não deseja que o Senhor o repreenda de forma irada. Na questão de juízo, ele sabe que precisa da correção, mas ele sabe que
ele somente suportará essa correção se o Senhor o corrigir em amor. Então este primeiro versículo, ele nos diz que Davi deseja a repreensão do Senhor, mas não em ira, mas não em furor. No versículo de número 4, que é um dos versículos base desse salmo, Davi nos diz, ele pede a volta do Senhor, ele pede para que o Senhor o livre a sua alma, e salva-me por a tua graça. É a graça do Senhor, meus irmãos, sempre foi a graça dele, sempre foi. Então, a estrutura deste salmo, estes 10 versículos, reflete a essência de um coração contrito, um coração triste, por causa do pecado, marcado por um arrependimento profundo. O salmista expressa tristeza, abatimento e aversão pelo pecado cometido, evidenciando a genuína contrição daquele que foi confrontado com a visão da ira de Deus. Como eu disse, nos versículos de 1 a 7, Davi descreve o horror, o pavor da ira divina e clama para que essa repreensão santa e justa de seu pecado não se manifeste sem misericórdia. Ele roga para que o justo castigo de seus atos não seja exercido no furor do Senhor. O que levou a Davi a escrever este salmo foi a visão da santa, tremenda e verdadeira ira de Deus ao pecado. Deus abomina o pecado. Deus odeia o pecado. A consequência do pecado de Davi foi um estado de completa debilidade. Se você olhar no versículo de número 2, diz assim, Davi fala, tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Davi está fraco. Alguns comentaristas dizem que o estado de Davi era um estado para a morte. Outros dizem que Davi foi atacado por seus inimigos e foi ferido, e a ferida de Davi era uma ferida de morte. Mas eu creio, junto com outros comentaristas e estudiosos da Escritura, que este pecado, que esta debilidade, seja por causa do homem ou não, seja uma doença que ele contraiu, foi a disciplina do Senhor que o levou a este estado. Porque os primeiros versículos nos dizem que Davi não está muito preocupado com a sua saúde, mas com a ira de Deus que se manifestou contra ele. Então, de um jeito ou de outro, se ele foi atacado pelos seus inimigos e Deus retirou a proteção dele, ou se o Senhor, por justiça, o levou àquela doença, o fez sentir o laço da morte, Davi teme a este Deus. Aqui nós temos, na prática, o exercício do versículo que diz que nós devemos temer e tremer diante de Deus. Porque Ele é o Criador, Ele é o sustentador, Ele é o Todo-Poderoso. Nós não, nós somos criaturas débeis como Davi, cheias de pecado. Davi, ele clama e nos ensina a clamar. Não é com orgulho que nos achegamos à presença do Senhor, mas dessa maneira, Senhor, tem compaixão de mim, porque eu sou débil, eu sou fraco, eu sou miserável. Meus queridos, aqui é o rei de Israel. Ele não se considera muita coisa diante de Deus. Ele clama pela misericórdia do Senhor. Ele clama para que as feridas do Senhor não sejam feridas de morte, mas feridas que o convida para a vida.
a visão de um Deus perfeitamente justo e bondoso, santo, derramando sua ira sobre o pecado é algo assustador e espantoso. Não há refúgio ou escape para a ira vindoura pela força humana. A nossa força, as nossas pernas, o nosso diálogo, a nossa justificação ou as nossas justificativas sem Cristo de nada valem. Não podemos fugir da ira vindoura se não for por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É impossível existir outro caminho de salvação, porque só Jesus Cristo foi ressuscitado de modo eterno. As outras religiões dizem que você é salvo por meio de suas obras, mas isso é errado. Nós somos salvos por meio da obra de Cristo na cruz. É por isso que Davi tem como esperança a graça do Senhor, não a sua obra. Davi não coloca aqui os pecados de Saul para justificar a disciplina do Senhor e falar: Senhor, não me mate porque Saul é pior do que eu. Não, ele fala: Senhor, salva-me por meio da tua graça. Porque não existe argumento ou outro argumento diante de Deus que não seja Cristo Jesus. Não existe graça fora de Cristo, não existe salvação fora de Cristo. Davi está paralisado diante de Deus. O horror do Senhor aniquilou a sua coragem. No versículo 2, ele confessa estar totalmente aflito. Sua consciência está em tumulto. A vara do Senhor o atingiu em toda a sua essência. O rei encontra-se no vale da sombra da morte. E contra ele pesa a mão de Deus. No entanto, diante de tão grande temor e punição, resta-lhe uma única esperança: clamar pela misericórdia do Senhor. Ele suplica para que a sua demora em resgatá-lo não seja uma demora para a morte. Ainda que saiba que a disciplina de Deus visa a correção e não a destruição, Davi teme o Senhor dos exércitos. Mas podemos confundir o temor correto com o temor pecaminoso. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Existem dois tipos de temores: o temor correto e o temor pecaminoso. O temor pecaminoso é um medo de Deus que flui do pecado, que afasta o homem de Deus. Esse é o temor pecaminoso, incorreto. Tal é o medo do descrente que o odeia. Ele odeia a Deus. Ele continua sendo rebelde de coração. E ele teme ser exposto como pecador, assim foge de Deus. Esse é o temor incorreto. É o temor que Adão expressou no Éden. Ele peca, e quando ele sente a presença do Deus onipresente, ele se esconde detrás de alguns arbustos. Como se uma planta pudesse esconder a face de Adão diante daquele que é onipresente. Olha a loucura de Adão. Esse é o temor incorreto, pecaminoso, mau. Este não é o temor de Davi. O seu temor é correto, onde a graça de Deus ensinou o seu coração a temer ao mesmo tempo que o aliviou de seus temores. Porque Deus colocou o seu temor em nossos corações para que nunca nos apartemos dele. Jeremias capítulo 32, verso 38 a 40. Deus colocou o temor em nossos corações com o propósito de não fugirmos dele, mas de corrermos para ele.
O temor trabalhado pelo Espírito Santo serve ao bom propósito de levar pecadores a Cristo. John Bunyan afirma o seguinte, que a obra do diabo é promover um tipo de temor a Deus que faça com que as pessoas tenham tanto medo de Deus que queiram fugir dele. Talvez a sua visão de Deus quando você peca é essa. É um temor que te leva ao desespero e você foge de Deus, como se isso fosse possível. Esse é o temor enganoso, pecaminoso. A obra do Santo Espírito é exatamente o oposto disto. Produzir em nós um maravilhoso temor que cativa e nos atrai a Deus. É para esse temor feliz, recomendado pela Escritura e inspirado pelo Espírito, que então nos voltamos. Quando pecamos e olhamos para aquele Deus Santo que nos constrange, este constrangimento em amor nos leva a Ele. E aí nós declaramos as palavras de Pedro: Senhor, para onde eu vou? Para onde eu posso ir, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Onde? Esse é o temor correto. Quando nós pecamos, é o momento que mais precisamos de Deus. É o momento que mais precisamos da sua graça. Mas a loucura e a confusão do nosso coração nos leva a afastar desse Deus que coloca o temor em nós para que a gente se relacione com Ele. Deus odeia o pecado, odeia, mas Ele também nos ama. Ele demonstra a sua ira para nos conduzir a este amor em Cristo. Isso é graça. O Salmo começa com o temor de Davi e termina com o louvor de Davi. É bonito ver isso. As palavras ossos e alma, no versículo de número 2 e 3, elas são palavras intercambiáveis. Carregam um sentido de totalidade do ser, mostrando que a aflição de Davi o consumiu como um todo. Ele se sente como se estivesse em uma prisão, da qual somente Deus pode resgatá-lo. Ao final do versículo 3, em meio à sua angústia, experimenta a dor da aparente ausência de Deus. Este é um sentimento comum nos momentos de dores, não é? De aflição. Parece que Deus está longe de nós, mas isso não é verdade. Jesus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos, e Ele está. Ele tanto está que habita em nós, mas existem processos que nós precisamos passar para a nossa maturidade. Não é isso que Tiago diz? Que a aprovação deve gerar maturidade? Então não duvide da presença do Senhor. A última palavra, ou as duas últimas palavras do versículo 3, que diz assim: até quando, é o grito pela volta de Cristo, entoado no dia mau. Quando nos faltam forças até para orar, o dia da aflição, o dia da doença, o dia do luto, o dia da dor, o dia onde a depressão, a ansiedade, o medo, o pavor domina todo o nosso ser. E aí nós devemos gritar: até quando, Senhor? Aí nós devemos cantar: Maranata. Porque Ele é o nosso descanso, Ele é a nossa cura. Ele é o único capaz de aliviar as dores que nós sentimos, que nem a medicina consegue aliviar. Ele é a nossa cura, em muitas coisas. Então até quando é o grito do rei que nós devemos repetir no dia mau? Senhor, até quando?
Até quando, Senhor, nós estaremos neste mundo caído, neste mundo mau, injusto, cheio de pecado, cheio de dores? Até quando? As dores nos lembram de que nós não fomos feitos para este mundo. A nossa esperança não está aqui. Não é o conforto, não é o quanto você ganha, não é o quanto você tem, mas é quem é o seu Salvador, quem é a sua esperança, quem é o seu Rei. Davi descreve o seu leito como um rio de dor, inundado por seu pranto. Quando as palavras nos faltam, nossa oração se traduz em lágrimas. Quantas vezes uma mãe chora por seu filho descrente? Quantas vezes um pai, diante de uma conta que ele não consegue pagar, e provavelmente ele vai ser despejado, ele chora porque um dos seus papéis é a provisão, e nem isso ele consegue fazer? Quantas vezes em depressão silenciosa nós entramos no nosso quarto e nos derramamos diante do Senhor? Isso tem um valor maravilhoso. Eu não sei se você já experimentou trancar o seu quarto, entrar na presença desse Deus e colocar ali tudo que você está sentindo, e o Espírito dele vir e repousar sobre você e te aliviar, e aquele choro que era para a morte se transforma em um alívio que você não consegue nem explicar, e a alegria do Senhor te toma por inteiro. Eu não sei se você já experimentou isso, mas é isso que Davi está experimentando nesse salmo. Nós necessitamos da disciplina do Senhor para sermos libertos do nosso pecado. Infelizmente, existem pecados que só vão sair da nossa vida pela vara do Senhor. Mas essa vara é amorosa, ela nos conduz à vida. Quando estivermos sofrendo a disciplina do Senhor, nossa oração deve ser semelhante à de Jeremias, que ecoa a súplica de Davi. Em Jeremias capítulo 10, versículo 24, Jeremias diz assim: castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não em tua ira, para que não me reduzas a nada. Olha o deleite de Jeremias. Jeremias diz: Senhor, eu preciso da tua disciplina em amor, Senhor, porque eu nada sou. E se o Senhor não for amoroso comigo, a tua vara me reduzirá a nada. Que a vara do Senhor nos discipline, para que o nosso coração não se torne de pedra, pois a sua correção sempre visa a vida, sempre visa a vida. O protesto do salmista tem como base a graça divina, pedindo que Deus limite o tempo de sua correção. Com isso ele reconhece que o Senhor é justo ao exercer juízo contra o pecado. Davi não protesta contra o Senhor dizendo assim: Senhor, tu és injusto, o Senhor está irado contra mim à toa. Não, ele fala: Senhor, abrevia o tempo da tua disciplina, por causa da tua graça. Antes que a boa notícia nos console, meus irmãos, a realidade da ira de Deus sempre gerará pavor ao coração humano. Nós precisamos da má notícia, que somos pecadores, que carecemos do Evangelho. Domingo após domingo, nós escutamos o Evangelho, porque sem este Evangelho o pecado nos enganará. Domingo após domingo, nós apontamos para Cristo, porque Ele é o Senhor, não só da nossa salvação, mas da nossa perseverança. Sem Ele nada podemos fazer. Não é isso que Ele diz em João capítulo 15? Eu sou a videira, sem mim vocês nada podem produzir de bom. É por isso que nós necessitamos de Cristo, o tempo todo. Ele é o Pai amoroso,
Ele é o amado da nossa alma, o nosso consolo, a nossa graça, a nossa salvação, o nosso cordeiro, o nosso sacrifício. É Ele. O salmista também antecipa a realidade da morte, que silencia o louvor. O versículo de número 6, Davi diz assim: estou cansado de gemer. Todas as noites faço nadar em meu leito. De minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos. Envelhecem os meus ossos por causa dos meus adversários. E no versículo 5, ele diz: pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Davi nos mostra a exaustão que ele se encontra, a ponto de falar: Senhor, eu estou perto da morte. Se o Senhor não reduzir a tua vara, eu morrerei. Tem misericórdia de mim. Com isso, ele diz que o pecado pode silenciar o nosso louvor. Ele traz a nós a compreensão da existência fúnebre e desesperadora imposta pelo pecado. O salário do pecado é a morte. Qualquer pecado. O salário do pecado é a morte. É melhor enfrentar o escândalo do nosso pecado 1000 vezes em arrependimento, do que enfrentar a santa ira de Deus no dia do juízo. 1000 vezes a nossa honra ser manchada por causa dos nossos pecados, do que no dia do juízo o Senhor se levantar contra nós. Então confesse os seus pecados. Mortifiquem os vossos pecados. Se arrependam dos vossos pecados. Clamem ao Senhor: Senhor, mostra-me a tua ira santa, para que eu abandone este mal. Clamemos pela correção do Senhor, pois Ele disciplina aqueles que ama. É melhor lidar com a correção, que significa amor, do que enfrentar a indiferença de Deus, que significa juízo. A correção do Senhor em nossas vidas significa amor. Mas se por um lado Davi nos mostra este Deus irado com o seu pecado, ele também, neste salmo, nos apresenta outra verdade: a graça de Deus como base da nossa salvação. Versículo de número 4. Somos salvos pela graça. Neste salmo encontramos uma narrativa cantada da salvação, onde a graça revela o caminho redentor de Deus. O arrependimento, meus irmãos, ele é fruto do convencimento do pecado, da justiça e do juízo, realizado pelo Espírito Santo. Então, todo arrependimento que temos, tanto o nosso arrependimento inicial, onde Deus nos salva, como os outros arrependimentos, são obras do Santo Espírito em nós. Na leitura deste salmo, somos expostos à imagem dramática e bela de um coração contrito, um coração triste, arrependido, que primeiro foi atribulado pela ira divina, a imagem deste Deus irado em sua disciplina justa. Em seguida, ele também contempla a imagem do resgate de Deus. O coração contrito de Davi demonstra sua regeneração, evidenciando uma nova vida. Sua mudança de direção reflete a conversão. Versículo de número 5, Davi é um homem convertido. Enquanto o seu protesto diante de Deus
confirma seu novo status de justificação, versículo 3, ninguém se apresenta diante do santo tribunal de Deus, mesmo para clamar misericórdia, se não for justificado por Cristo Jesus. Sua luta contra o pecado e seu desejo de louvar a Deus manifesta a santificação, versículo 9. E sua insistência em clamar ao Senhor, do versículo 1 até o versículo 7, se você notar, Davi diz: tem compaixão de mim, Senhor, não me repreendes na tua ira, sara-me, volta-te, estou cansado, meus olhos de tristeza, essa palavra mágoa significa profunda tristeza também, ele o tempo todo está clamando ao Senhor. Isso significa perseverança. Todos os elementos da salvação estão presentes neste salmo, mostrando como Deus aplica sua redenção na vida do seu povo. A estrutura deste salmo, pastor, eu não entendo muito bem como é a salvação. Então tá bom, este salmo é a salvação de modo cantada. A estrutura deste salmo reflete a essência de um coração contrito, profundamente arrependido, que expressa tristeza, abatimento e aversão pelo pecado cometido. Estes três processos simultâneos descrevem a genuína contrição daquele que foi exposto à irresistível graça de Deus. Que este doloroso e bendito fruto do arrependimento tome os nossos corações nesta noite. O versículo de número 8, Davi demonstra seu afastamento do pecado. Ele não quer mais ouvir o conselho e as acusações dos que praticam a iniquidade. Ele diz assim no versículo 8: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade. Por quê? Qual é o motivo? Porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. A proximidade de Deus gera afastamento da influência do pecado e daqueles que nos influenciam a pecar. Ele tapa os ouvidos às falsas acusações e se lança ao louvor de Deus, seu protetor fiel. Não precisamos do ouvido do perverso como fonte de consolo, porque Deus escuta o nosso lamento, nossa súplica e oração. É o que o versículo diz, versículo 9: o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. E no versículo 8, o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Nós temos o ouvido do Senhor ao nosso dispor, nós não precisamos do ouvido do perverso. Não precisamos dos falsos elogios e acusações dos ímpios, porque Deus se voltou para nós e nos salvou. A imagem aqui é de um pecador perdoado, abandonando seus maus amigos. Essa é a imagem. Toda amizade que nos leva a pecar não é uma boa companhia, pois suas más influências, cedo ou tarde, corromperão os bons costumes. Não foi assim com o rei Salomão? As suas muitas mulheres estrangeiras o corrompeu a ponto dele construir ídolos em Israel e levantar templos idólatras. É assim conosco também. Cuidado com as amizades. Cuidado com a influência que as amizades ímpias têm sobre a sua vida. Cuidado. Eu não estou falando para você não ter amigo ímpio, beleza? O pastor falou para mim, não ser seu amigo mais. Não é isso. Mas cuidado com a influência. Meus irmãos, um amigo ímpio, um amigo descrente, a voz dele não pode ser o que dirige a nossa vida. Por isso que Davi clama: apartai-vos de mim, porque vocês praticam a iniquidade.
Nós não precisamos da influência, muito menos do consolo, daqueles que não professam a fé em Cristo Jesus. Eles precisam do consolo que nós temos. Eles necessitam dos nossos conselhos, do nosso Cristo, do nosso Salvador, não o contrário. Este salmo é como uma espada que nos livra das amarras da morte, da acusação e da influência do pecado, para louvarmos a Deus por sua grande salvação. A estrutura de todo o salmo, eu estou terminando já. A estrutura deste salmo, eu gostaria que você lembrasse dessa palavra estrutura, porque ele é estruturado de uma forma que nos apresenta a salvação, que nos apresenta a graça, que nos apresenta a ira do Senhor, que nos apresenta o louvor. Então, antes de Deus ser o seu Salvador, você era filho da ira por natureza. Isso significa que Deus estava irado contra nós. Mas por causa da sua graça, a ira dele se transformou para nós um caminho até Cristo Jesus. E este salmo estrutura isso. E nós estamos no Antigo Testamento. E o rei clama pela graça do Senhor com a esperança voltada para o Messias, que nasceria 600 anos depois. Olha que bonito isso. Este salmo reflete a essência de um coração arrependido e profundamente abalado pela visão desta ira santa de Deus, mas restaurado por sua graça triunfante. A graça triunfa sobre o juízo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Davi, ao ser confrontado com a santidade divina, experimenta o temor da justa punição e percebe sua total fragilidade diante do Senhor. Contudo, em meio a essa aflição, essa angústia, encontra na misericórdia de Deus sua única esperança. E ele não necessitava de outra esperança, ele necessitava de uma única esperança. E essa também é a nossa esperança. A jornada do salmista ilustra a aplicação da redenção divina. Preste atenção. A visão da ira desperta o arrependimento, conduzido pela regeneração, conversão, justificação, santificação e preservação. Todos os estágios simultâneos da salvação estão aqui no coração desse salmista. É por isso que Davi é o rei segundo o coração de Deus, porque ele foi justificado. Esse processo transforma o coração endurecido, muitas vezes pelo pecado, em um coração restaurado pela graça. O afastamento do mal e o compromisso com o louvor a Deus evidenciam a transformação operada pelo Senhor. Pastor, como eu julgo se o meu arrependimento é genuíno? Primeiro, você se entristeceu pelo seu pecado? Segundo, você contemplou este Deus que está irado contra o mal? Porque se Deus é bom, Ele deve odiar o mal. E o nosso pecado é fruto do mal, que ainda habita em nós. E depois, você louvou ao Senhor? Porque mesmo irado, Ele não te matou? Mas te restaurou, e te preservou, e te enche de bênçãos todos os dias, e coloca a misericórdia dEle como uma fonte sobre os nossos pés, que nos guarda de todo o mal, todos os dias renovando essa misericórdia de modo infinito. Você louva a Ele por isso? Porque é isso que Davi faz. Este salmo nos ensina que a correção divina não é para a destruição, mas para a vida. A graça de Deus triunfa sobre a culpa. E aqueles que se arrependem genuinamente
encontram refúgio seguro no amor do Pai. Lembra da imagem? A tempestade, o pecado da criança teimosa que não escuta o Pai. Essa criança somos nós, meus irmãos. Nós praticamente nascemos na igreja, sabemos o que devemos fazer e não fazemos. Mas este Deus, misericordiosamente, Ele é longânimo, Ele é paciente, e Ele continua nos amando. E Ele continua com o seu cajado nos corrigindo, ao mesmo tempo que nos traz para perto de si. Olha que bondoso é esse Deus. Que esta verdade fortaleça os nossos corações, para que em meio à disciplina possamos clamar pela misericórdia e viver para louvar a Deus. Que em meio à disciplina do Senhor a gente clame: Senhor, que a tua disciplina não seja para a minha morte, para que amanhã eu possa louvar ao Senhor mais uma vez. Eu quero terminar este sermão deixando essa aplicação bem prática para a nossa vida. O que esse salmo nos ensina, pastor, na prática? O que eu faço com esse salmo amanhã? Esse salmo nos diz que nós precisamos clamar pela disciplina amorosa do Senhor. Por quê? Se Deus deixar que nós pequemos em paz, que nós nos entreguemos aos nossos pecados, Deus está manifestando juízo sobre a nossa vida. Mas se Deus, em sua misericórdia e graça e bondade, nos disciplinar para a vida, fazendo com a sua vara uma correção que nos livra do pecado e nos conduz para a sua presença, isso é maravilhoso. Isso é o que a lei faz. Ela denuncia o nosso pecado para nos conduzir a Cristo Jesus em arrependimento. Segundo, fujam da influência do pecado e corram para Deus no dia mau. Meus irmãos, a influência do pecado está em todos os lugares. Vídeos que assistimos, a nossa faculdade, a nossa escola, o nosso coração, em todos os lugares. Fujam do pecado. Fujam. Cuidado com aquilo que você escuta, com aquilo que você reproduz, com aquilo que você toma como verdade. Cuidado, avalie, use a sua cognição, a sua inteligência, o seu conhecimento bíblico para avaliar aquele conselho, aquela atitude, aquela fala. Fujam da influência do pecado. E no dia mau, e aqui o dia mau pode ser de tantas maneiras. Talvez um dia que a tristeza tomou o seu coração, talvez um dia em que aquele pecado, você sentiu a tristeza por aquele pecado. Não tente se esconder de Deus. Davi, em momento nenhum no Salmo, diz assim: Senhor, eu estou correndo de Ti. Não, ele disse: Senhor, pela Tua graça, eu não consigo levantar do meu leito. Senhor, que a Tua graça me encontre, porque é a Tua graça, é só por meio dela. Por quê? Porque Ele é um Pai amoroso, que nos livra da ira vindoura e do mal presente. Se escondam em Deus, Ele é o seu refúgio, Ele é o nosso descanso, Ele é o nosso sábado. Corram para este Jesus, no dia mau e no dia do pecado também. Ele não rejeitará um coração arrependido. Ele não rejeita, porque todo coração arrependido é fruto do seu amor. Vamos orar? Senhor, este salmo tem tanto a nos ensinar,
Nós clamamos pela tua misericórdia, assim como Davi, clamamos pela tua graça, queremos confessar os nossos pecados e pedir que a tua disciplina para nós não seja para a morte. Senhor, que no dia mau, o Senhor seja o nosso consolo, nosso descanso. Ah, Deus, o Senhor sabe dos nossos sofrimentos, o Senhor sabe o quanto também odiamos os nossos pecados, e por muitas vezes nós não conseguimos resistir a estes pecados. Nós clamamos, Senhor, como miseráveis. Tem misericórdia de nós. Por meio da tua graça, nos encontra com a tua viva esperança, Senhor. Ah, Deus, é o que te pedimos, é o que te pedimos. Nos convence, Santo Espírito, do pecado, da justiça e do juízo. E nos conduz à cruz de Cristo, para que a verdade se torne para nós vida e vida em abundância, assim como foi para Davi. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém.